Filhos de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Para nossa edificação espiritual, recordaremos hoje da paternidade de Deus. Esse será o tema que discorreremos nessa oportunidade. É uma verdade bíblica que nos ajudará a compreender mais sobre o privilégio que temos de sermos filhos de Deus. E para iniciarmos a nossa reflexão bíblica, eu peço a vocês que abram as Escrituras no Evangelho narrado por João, capítulo 4, versículos 23 e 24. João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Presumindo que todos localizaram a referência bíblica, assim lemos: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus queridos, a paternidade de Deus diz respeito ao fato de Deus ser Pai. Segundo as Escrituras, Deus o Pai é uma pessoa distinta do Filho e do Espírito Santo, tendo todos os atributos de Deus. E essa declaração de que Deus é Pai é bastante reproduzida por muitas pessoas. Quem já não ouviu alguém dizer isso quando estava diante de algum problema, ou mesmo quando alcançou algum benefício? Isso é dito geralmente no sentido de que Deus está cuidando dos seus filhos, tanto na hora da adversidade como no momento de conquistas. Mas será que Deus é Pai de todos, indistintamente? Todas as pessoas são filhos de Deus? Se forem, em que sentido seria? Bem, antes de analisarmos as implicações da paternidade de Deus, que nos ajudará a responder essas perguntas, vamos recorrer a priori à sua fundamentação bíblica. O fato de Deus ser Pai é uma das verdades acerca de Deus que aparece com abundância nas páginas das Escrituras. A sua recorrência é amplamente mencionada na Bíblia Sagrada. Vejamos algumas dessas passagens a título de exemplo. No Salmo 68, verso 5, Davi escreveu sobre o nosso Deus e diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. O nosso Deus é aquele que protege e cuida dos necessitados, pai de órfãos e juiz de viúvas. Em Isaías 64, versículo 8, temos a oração feita pelo profeta. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Irmãos, em Mateus 6,9, assim o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. O Senhor Jesus, com muita frequência, se dirigiu ao nosso Deus como Pai. Embora no caso de Cristo, como veremos mais adiante, ele empregava em um sentido singular e peculiar, em um sentido único. Em Mateus capítulo 26, 39, por exemplo, quando estava no Getsêmani, Jesus orou. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso ele fez por 3 vezes, meus irmãos. Eu não penso você que foi a única vez que ele se dirigiu a Deus como Pai. Por causa do nosso tempo, nos limitaremos por hora apenas a mais um exemplo. Quando Jesus orientou seus discípulos a que permanecessem em Jerusalém, ele disse em Lucas capítulo 24, versículo 49, o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas concernente Deus ser reconhecido como Pai, a lista ainda que reduzida se segue. Continua. Ouça o que Paulo escreveu acerca do que Cristo fez por nós em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Que ensino maravilhoso, meus irmãos. Cristo deu a sua vida por nós para nos livrar
segundo a vontade do nosso Pai. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, temos a explicação de que o nosso Deus é o autor do bem. E isso é posto nos seguintes termos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. O nosso Deus, a fonte de todo o bem, é o Pai das luzes. Esse é o nosso ponto em destaque. O fato de Deus ser o Pai das luzes é uma expressão judaica antiga para se referir a Deus como Criador, na qual luzes se referem ao sol, à lua e às estrelas. E assim como muitos dos escritores do Novo Testamento, Pedro semelhantemente atesta esse ensino. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, somos instruídos: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A paternidade de Deus é verdadeiramente um ensino verificável e irrefutável nas Escrituras. Essas são algumas das inúmeras passagens que retratam o nosso Deus como Pai. Agora entraremos a ver algumas das implicações desse ensino. E nós o faremos com base na seguinte pergunta: se Deus é Pai, quem são os seus filhos? E em quais sentidos são filhos? Na Bíblia, como já mencionamos, Jesus se reportou a Deus como seu Pai, sendo, portanto, Filho de Deus. Mas ele não apenas chamou Deus de Pai, o próprio Pai o chamou de Filho. Convém citar aqui o texto de João capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que texto maravilhoso, não é verdade? Temos igualmente a declaração do Pai feita publicamente quando Jesus foi batizado por João, conforme lemos em Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em plena harmonia com essa declaração, Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, dizendo: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus é o Filho unigênito de Deus Pai. Por isso, precisamos agora relembrarmos o que significa Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Irmãos, muitos, por não compreender esse fato, encontram dificuldades quanto à doutrina da Trindade mencionada inicialmente. Eles perguntam: como Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, se ele é chamado de Filho de Deus? Mas no nosso caso, isso não é nenhum problema, porque já fomos esclarecidos várias vezes acerca disso, de maneira sólida, bíblica e consistente. Sendo assim, a nossa explicação não precisará se alongar, bastando apenas dizer que, embora a frase Filho de Deus possa significar descendente de Deus, também implica em da mesma ordem de Deus. No Antigo Testamento, os filhos dos profetas, como lemos, por exemplo, em 1 Reis 20, 35, significa da mesma ordem dos profetas. E filhos dos cantores, conforme lemos em Neemias 12, 28, significa da ordem dos cantores. Quando usada para falar de nosso Senhor Jesus, a designação Filho de Deus significa da mesma ordem de Deus, sendo uma alegação forte e clara da divindade de Cristo. Ou seja, Jesus é da mesma ordem do Pai, coigual, coeterno e consubstancial com Deus o Pai. Em João capítulo 1, versículo 1, essa verdade está bem explícita. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Paulo corrobora essa verdade essencial quando em Romanos capítulo 9, versículo 5 escreveu: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém.
Vemos então que Jesus é o Filho de Deus e o que isso significa. Temos em segundo lugar, Israel como Filho de Deus por eleição. Irmãos, a primeira menção explícita, clara, da paternidade de Deus é feita em relação à eleição de Israel como povo de Deus. Quando o Senhor instruiu a Moisés sobre o que ele deveria falar a Faraó, Israel foi identificado como filho de Deus. Ouça o que Deus disse em Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito, deixa aí o meu filho para que me sirva. Que palavras tocantes que Deus mandou Moisés falar a Faraó. Israel é o meu filho, meu primogênito. Isso ficou guardado na memória de Moisés, irmãos. E podemos verificar isso quando em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6, Moisés disse ao povo, recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Podemos também ler essa afirmação de Israel como filho de Deus no livro do profeta Oséias. Escutem o que está escrito em Oséias capítulo 1, versículo 10 e Oséias capítulo 11, versículo 1. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Irmãos, Deus chamou Israel do Egito, e não escolheu essa nação porque era numerosa, mas porque amava Israel, como lemos em Deuteronômio capítulo 7. Esses são alguns textos que comprovam que Israel é filho de Deus por eleição. Vemos então até aqui que Jesus é o Filho de Deus em um sentido único e especial. Israel é filho de Deus por eleição. E temos em terceiro lugar os filhos de Deus por criação. Você já ouviu falar acerca disso? Pois bem, a Bíblia ensina que tanto os anjos quanto os homens em geral são filhos de Deus por criação. No livro de Jó, de número 1, verso 6, os filhos de Deus se referem aos anjos. Sabemos que Jó passou por grandes provações, e isso teve início quando houve um diálogo entre Deus e o adversário. E nessa passagem, lemos que quando os filhos de Deus se apresentaram diante dele, o maligno se apresentou também. Ouça o texto. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa expressão filhos de Deus é considerada pelos estudiosos, por causa do contexto, como sendo uma menção aos anjos. Os anjos são filhos de Deus por criação, porque Deus os criou. Porém, além dos anjos, os homens em peso, em geral, são também assim denominados. Em Lucas capítulo 3, versículo 38, Adão, que foi o primeiro ser humano criado por Deus, é chamado de filho de Deus por causa disso. Esse texto faz parte da genealogia de Jesus Cristo. E na versão Almeida e atualizada, assim está escrito: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e esse, filho de Adão, filho de Deus. Notem, filho de Adão, filho de Deus. E isso não se limita a Adão, mas se estende a todos os seus descendentes, ou seja, a todos os homens. Quando o apóstolo Paulo pregou para os atenienses, especificamente em Atos 17, versículos 26 ao 29, ele frisa justamente isso. Ele diz, e de um só, de Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração.
Sendo nós, pois, geração de Deus, ou seja, que veio de Deus, porque todos fomos criados por Ele, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, em suma, todos os homens, nesse sentido, são filhos de Deus indistintamente. Nesse aspecto, e somente nesse aspecto, a palavra de Deus deixa perfeitamente evidente que Deus é o Pai também dos descrentes, mas apenas no que diz respeito à criação. Sendo assim, não significa que a pessoa criada por Deus está salva ou tem um relacionamento correto com Deus por causa disso. Pois ainda que seja filho de Deus por criação, se ele não for recebido como filho por adoção pela fé em Jesus Cristo, sabe como ele é descrito na Bíblia? Ele é descrito, considerado como filho da desobediência, filho da ira por natureza e filho do maligno. Você sabia disso? Me permita citar alguns textos para que não haja nenhuma dúvida acerca disso. Em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, Paulo escreveu: em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vocês perceberam? Paulo fala que o príncipe das potestades do ar opera agora nos filhos da desobediência. Os cristãos, antes da regeneração, estavam nessa situação lamentável. Mas aqueles que ainda não foram vivificados, que ainda não nasceram de novo, estão nesse estado. São filhos da desobediência. Mas no final do verso 3, do versículo 3, Paulo ainda fala que éramos filhos da ira por natureza. Ou seja, éramos filhos da condenação, como os outros também. Ele mostra, esse texto, qual era a condição dos crentes antes da salvação. E deixa claro que essa condição continua sendo a daqueles que não foram vivificados. Mas temos ainda uma afirmação em 1 João capítulo 3, versículos 8 ao 10, que precisamos analisar. Escutem, quem pratica o pecado, isto é, quem vive na prática habitual do pecado, é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Portanto, meus irmãos, quem não é cristão, quem não se arrependeu dos seus pecados e não creu no Senhor Jesus, está nessa situação de filho da desobediência, filho da ira e filho do maligno. Assim, enganados estão aqueles que pensam que por serem filhos de Deus por criação, está tudo bem entre eles e Deus. Meus irmãos, nessa altura já vimos que Jesus é o Filho de Deus, sendo Deus com o Pai, com o Espírito Santo. Israel é filho de Deus por eleição. Os anjos e os homens em geral são filhos de Deus por criação. Mas veremos agora que os cristãos são filhos de Deus por adoção. Sim, os cristãos são filhos de Deus por adoção. Mas você pode se indagar: como assim filhos por adoção? O que isso significa? Amados, a adoção, nos termos do Novo Testamento, é um ensino importantíssimo ligado à doutrina da salvação. A adoção é um ato de Deus por meio do qual Ele nos faz membros de sua família. Em João capítulo 1, versículos 11 e 12, temos um texto muito conhecido por nós. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem se arrepende dos seus pecados e recebe a Jesus como Senhor e Salvador, que crê que o seu sacrifício é eficaz e suficiente
para o perdão dos seus pecados, para a reconciliação com Deus, receberá o poder de ser feito filho de Deus. Isso é a adoção de Deus, meus irmãos. Esse ensino também é abundante no Novo Testamento. Vamos mencionar mais alguns textos que versam sobre esse maravilhoso ato de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo louva a Deus com as seguintes palavras: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Notem, ele predestinou os crentes para filhos de adoção por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ouça ainda o que está localizado em aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, e também em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quem são esses todos que são filhos de Deus? O texto diz, são aqueles que depositaram a sua fé em Cristo Jesus. No capítulo 4, versículos 4 e 5, Paulo também afirmou: mas indo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Irmãos, Cristo deu a sua vida para nos remir e para que recebêssemos a adoção de filhos. Ouça mais um texto que trata desse grande privilégio que alcançamos do Senhor em 1 João 3, versículos 1 e 2. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus, igreja amada. Agora somos filhos de Deus. Você se alegra com isso? Precisamos nos alegrar em Deus. João escreveu esse texto maravilhado pelo enorme privilégio. Nós percebemos nitidamente que ele estava emocionado, deslumbrado com o amor do Pai. O Deus Criador, que é majestoso, cuja criação manifesta a sua glória. O Senhor da aliança, que deu a sua palavra ao seu povo. O Deus que é o nosso libertador, é também o nosso Pai. Ele nos recebeu como membros da sua maravilhosa família. Irmãos, pela fé em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Meus caros, eu quero com muita alegria fazer algumas aplicações ligadas à paternidade de Deus. Dizer que devemos nos alegrar nele, por tamanho amor para conosco, pode parecer desnecessário. Eu acredito que muitos de vocês estão como eu, maravilhados por ter o Deus soberano e glorioso como Pai, em poder se relacionar com Ele com grande intimidade, que somente aqueles que são filhos têm acesso. Mas eu sei que muitos podem não se deixar tocar por tamanha regalia, a ponto de não se alegrar com isso, porque aprenderam de forma distorcida que ser filho de Deus significa que teremos tudo nessa vida porque Deus é o nosso Pai. Muitos são os que se relacionam com Deus simplesmente por pensarem que eles irão receber tudo o que eles quiserem. Não posso dizer que Deus não cuida de nós e das nossas necessidades, porque isso Ele faz e nós somos testemunhas autênticas disso. Mas se você tem pensado que ter Deus como Pai é apenas para obter vantagens em relação aos seus próprios interesses, eu te convido encarecidamente a rever os seus conceitos. Se alegre no fato de você ter comunhão com esse Deus tão maravilhoso, o nosso Pai que nos recebeu na sua família. Diga como Davi disse a Deus no Salmo 9, verso 2: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Destaque também que devemos honrar o nosso Pai. No texto de abertura dessa pregação, lemos que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai Celestial deve ser adorado, deve ser honrado pelos seus filhos. Na oração modelo,
constante em Mateus 6,9, Jesus ensinou que um dos pedidos que devemos fazer ao Pai é pedir a sua ajuda para santificarmos o seu santo nome. No referido texto está escrito: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome do nosso Pai é honrá-lo com tudo que fizermos. Nós devemos resplandecer a luz entre os homens para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, como Jesus ensinou. Não podemos fazer como sacerdotes que estavam desonrando o nosso Pai, a ponto de oferecer a Deus ofertas que nenhum homem receberia. Deus disse para eles em Malaquias 1,6: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Nós, como filhos de Deus, irmãos, devemos honrá-lo com tudo que somos, com tudo que temos e com tudo que fazemos. Inclusive, meus irmãos, devemos honrar a Deus através da nossa comunhão fraternal. Isso mesmo. Eu te faço uma pergunta: por que nós somos irmãos? Porque todos nós cremos em Jesus Cristo, somos filhos de um mesmo Pai e somos membros da mesma família de Deus, não é isso? Agora eu te faço uma outra pergunta: o Pai Celestial será honrado por nós se não tivermos comunhão com os nossos irmãos? Com certeza não será. Ele quer que os seus filhos estejam unidos, e isso dará também honra ao seu nome. Como vimos na oração modelo, o Pai é nosso. Portanto, queridos, vamos demonstrar consideração uns pelos outros e seguirmos as orientações que, sinceramente, já estamos surtidos. Nobres irmãos, ainda digo nessa oportunidade que, como filhos de Deus, devemos imitá-lo. Sim, devemos imitar o nosso Pai. E é sobre isso que somos ensinados em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele ama, então devemos também amar. Sermos misericordiosos, pacientes, santos, porque Ele é santo. Imitemos ao nosso Deus e Pai. Para você que é descrente e ouvir essa pregação, eu digo a você que você precisa confiar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque do contrário, o teu estado permanecerá como filho da desobediência, filho da condenação e filho do maligno. Eu quero que você entenda que nós não estamos aqui dando uma mera palestra. O assunto é muito sério, meu amigo. Eu não sei o nível de contato que você tem tido com o Evangelho, mas de uma coisa eu tenho certeza: que Deus, de forma amorosa, está te chamando para a salvação eterna nesse exato momento. Se você não receber a Jesus pela fé, não se engane, porque Deus, pela sua palavra, diz que você está em trevas, sobrecarregado, perdido, como filho do maligno. Mas Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e serás recebido como filho de Deus por adoção. Amém.